Fala, rapaziada, atento à rede, atento aos postos, 193, BombaCast, novamente com você. Estamos aqui hoje com uma presença muito especial, né? Um comandante é, praticamente histórico do Corpo de Bombeiros, também grande especialista na história do Corpo de Bombeiros, Coronel Dadil, muito obrigado pela presença, seja muito Muito bom. bem-vindo. Prazer Né? é meu. Nesse início de ano, né, nós estamos procurando, em torno do 10 de março, que é o aniversário do Corpo de Bombeiros de São Paulo, trazer uma memória histórica do Corpo de Bombeiros. Né? Então, agora no mês de fevereiro, nós ouvimos vários bombeiros que foram soldados, cabos, sargentos, e participaram de eventos históricos, trouxeram suas experiências aqui para nós. E agora, no mês de março, nós estamos trazendo os nossos comandantes veteraníssimos, e é um prazer ter o senhor aqui para inaugurar essa segunda série de veteraníssimos. Seja bem-vindo, comandante. Muito bom. Eu agradeço o convite, me sinto em casa. A Fundabom faz parte da minha trajetória aqui no Corpo de Bombeiros, desde que se pensou em criar uma fundação ou associação. A gente já participou dessa definição, da ideia de se criar mesmo como fundação, e desde aquele momento, bem lá para trás, a gente vem participando e com entusiasmo, com interesse, porque vejo que o trabalho da fundação é muito importante, muito significativo para que o Corpo de Bombeiros possa alcançar alguns objetivos próprios, né? Então, me sinto em casa, me sinto à vontade e gosto da Fundabom. Não, essa ideia de fundação foi criada aqui em São Paulo, né? Considerando o universo dos corpos de bombeiros militares, né? A primeira fundação Exato. do Brasil de apoio ao Corpo de Bombeiros, como fundação de apoio institucional, é a Fundabom, aqui de São Paulo. Né? Nós tivemos, inclusive, no fim do ano passado, o início, né, a criação de um instituto lá no Rio Grande do Sul, né, a Associação de Bombeiros do Rio Grande do Sul criou o Instituto 2 de Julho com a finalidade também de se criar uma fundação por lá. Né? E realmente, até acredito que ainda seja algo novo no imaginário aí dos comandantes de corpos de bombeiros. Não se tem uma clareza exata da importância dessa figura institucional ao lado da instituição pública. Né? Esse trabalho que a Fundação faz, que de certa forma está livre das amarras legislativas Exatamente. do Estado, né? E acaba tendo oportunidade de concretizar coisas que muitas vezes são muito importantes, mas não vão para frente porque dependeriam de um processo muito moroso, né, dentro do Estado. Né? Exatamente. Existe um potencial de atuação enorme, né? Gravitando em torno do Corpo de Bombeiros, que é um órgão público, tem suas limitações como órgão público. Tem suas vontades, mas tem as suas limitações. As fundações, os institutos, ou seja lá o que for, vinculado a essa organização, trabalhando junto com a organização estatal, então ela tem um leque de oportunidades assim imenso em benefício da sociedade e em benefício do próprio Corpo de Bombeiros. Então eu vejo um potencial que tem de realizações muito grande e espero que a gente vá devagarzinho chegando lá. Tem que ser devagar, né? Mas espero que a gente não pare, não. Continue caminhando. Tem um amigo meu que fala que tudo que nasce grande é monstruoso. Né? As coisas que são realmente boas, elas começam pequenas e vão crescendo aos poucos. Devagar, né? É isso mesmo. Comandante, fala um pouquinho da sua história para nós. O senhor ingressou na Polícia Militar em que ano? Eu ingressei na PM, na Força Pública, Força dizendo, Pública, né? Força Pública, em 1966. Nossa. Logo depois aí do advento da Revolução e tal, eu ingressei. E não é uma história assim de vocação, não quero, sonhei, meu pai.
Não tinha nenhuma dessas referências no meu imaginário, embora tivesse muitos colegas de escola, de ginásio, que haviam ingressado em 1 ano e 2 anos antes na força pública, e tal, mas eu não me via aqui. Conhecia a academia, ia lá jogar bola com o pessoal da escola, participei lá de algumas partidas, lá de alguns campeonatos lá, mas eu não me via lá, não achava que era o meu caminho, que eu servia, que podia entrar lá, não tinha essa noção. A coisa vem a partir de um professor de cursinho, me preparando em cursinho para administração de empresa, um professor lá que colocou a ideia. Você já estava se preparando para ingressar na faculdade. Eu estava terminado o colegial, eu estava me preparando para a intenção era fazer administração de empresa. E aí quando ele fala da academia, que eram 3 anos de escola, que tinha uma profissão, que pagava para você estudar, aí eu cresci o olho, louco de vontade de casar, querendo arrumar minha vida o quanto antes, né? E aí foi que fui verificar de que se tratava, e aí vi que era esse o caminho. Ingressei no primeiro exame, lá na academia, no CFA, né? Então, CFA. Mas não me Curso motivei. De Formação e Aperfeiçoamento. Né? Centro de Formação e Aperfeiçoamento. CFA. Mas não foi uma coisa assim de motivação. Passei, já era lá no Barro Branco. Já era no Barro Branco, sempre desde 40 e poucos, né, que é lá. Depois a vinda para o Corpo de Bombeiros também foi numa permuta com outro companheiro. Quando terminamos a academia, você já fazia a opção. Na época não tinha um exame de seleção, você não ia para unidades, já ia direto para a unidade operacional que você havia designado, você havia escolhido dentro do elenco lá. Havia bastante vaga na escola, no bombeiro, mas nem sabia o que era bombeiro, não tinha noção nenhuma. Um outro companheiro que foi classificado ao término do curso no Corpo de Bombeiros, numa primeira semana de estágios lá, ele ficou mal impressionado, não gostou. Tomou muito banho? Mais ou menos. E ele era um cara assim, muito disciplinado, né? Ele era terrível. E ficou meio mal impressionado com o ambiente, que era tudo muito light, muito de camaradagem e tal. E naquela época isso já era uma marca do Corpo de Bombeiros. Já era. Haviam várias marcas, né? Uma delas era o álcool, e foi uma das coisas que o espantou. O pessoal né? bebia Ao término bastante. de uma ocorrência importante, significativa, que ele de cara entrou, participou, o então comandante do bombeiro quis fazer uma rodada de conhaque, e ele se negou a tomar. E aí ele já viu que falou, pô, se a coisa for assim, não vai dar certo para mim. Mas eu tenho a impressão que isso é coisa de bombeiro, né? Sabe que uma vez eu tava na França, acho que foi quando eu acabei o CBO. Sim. Eu fui para lá fazer viagem de estudos, né? Sim. Mas assim, foi com as minhas férias, com o meu dinheiro, Sim. né? E na época o coronel Afonso Gil, era o comandante da escola. Sim. Né? Ele me incentivou, eu fui visitando os corpos de bombeiros lá em Paris, Lyon, Marseille, e em todos esses lugares, exceto Paris, que é do exército, né? Mas em todos esses lugares que eu entrava, né, tinha o rancho, né? E se eu chegava um pouco na hora da refeição, um pouco depois da refeição, tinha lá ou vinho ou conhaque que o pessoal bebia em serviço mesmo, né? Então eu acho que alguma coisa tem a ver de tradicional aí nessa história. É bem provável, né? E a natureza do serviço, ela, em certas circunstâncias, ela até é razoável, né? O que não dá é para tomar preventivamente, né? Não vou pegar uma ocorrência, dar uma prevenção. Vou pegar muito frio, aí, muita umidade e tal, já vou calibrar o... Mas isso aí foi um detalhe que pesou no outro lá, para mim não pesou, porque ele também não comentou nada disso comigo, né? E assim foi que eu acabei vindo para o bombeiro, mas sem muita motivação, desmotivado. O início foi um início desmotivado, o ambiente no bombeiro, já que estamos falando de ambiente, era ruim, a escala de serviço
não para os oficiais, para as praças, era 24 por 24. Então o praça entrava às 7h30, a rendição era às 7h30, só que às 7h30 ele já tinha que estar no quartel, fardado, uniformizado, entrar em forma. Como ainda hoje é assim, né? E no dia seguinte, às 7h30, ele também entrava em forma. Só ia sair. Fazia uma coisa que eu não sei se hoje é feito, fazia a rendição, fazia na viatura, conferência de material na viatura. Então, na verdade, quando se fala em 24 por 24, era 22 por 26, mais ou menos, no mínimo, né? Mais o tempo que o camarada gastava de deslocamento e tal. Então, era um ambiente muito ruim. Ninguém era feliz, ninguém era satisfeito. Os bombeiros, eles era muito sacrificado. A condição de trabalho era estressante. Acho que naquela salarial, época nem se falava de estresse naquela época, imagina. Não se sabia o que era isso, mas certamente ele estava presente. Estamos falando de 68, quando eu ingressei, quando me apresentei no Bombeiro em 68. O prédio aqui da Praça Clóvis tinha sido derrubado. Estava no início de construção do novo prédio. Era um prédio histórico que tinha aqui, não era? Era um prédio... Ele deveria ter sido um prédio histórico, construído com um projeto feito por bombeiro, mas foi um arremedo. Foi construído um pedaço, depois faltou outro pedaço, fizeram um barracão de madeira, a garagem de viatura também era de madeira. Foi uma colcha de retalhos. E uma das tristezas que eu tenho, uma das mágoas que eu tenho, é de não ter conhecido este prédio, como ele era antes, né? Eu nunca tive a curiosidade de entrar. Quando eu me apresentei, o bombeiro já tinha passado, o comando do bombeiro já tinha passado lá pelo Cambuci, tinha ficado lá alguns meses lá, e tinha sido transferido para aqui o Parque Dom Pedro, onde é hoje o Projeto Catavento, que era a antiga Assembleia Legislativa, que tinha saído... O Palácio das Indústrias. Isso aí. Ali, o bombeiro foi... A sede, o comando do bombeiro foi provisoriamente colocado lá. Eu, quando me apresentei lá. Né? Então, era um prédio que não tinha referência, era só administração, uma administração enorme, que era a área administrativa da Assembleia, né? Então, tudo muito grande, tudo muito espaçado. E o importante, né, que eu senti, né, era o desinteresse dos oficiais. Havia um desinteresse muito grande. O álcool era presente. Tinha uma turma lá que mamava mesmo, né? E isso tudo me causou assim, um mal-estar. Eu não me senti bem nesses primeiro ano de bombeiro e tal. A coisa muda exatamente no incêndio do Andraus. O incêndio do Andraus, em 72, para mim, ele foi um divisor. Mudou completamente a minha visão do bombeiro, porque aí o bombeiro passou a ser focado de forma muito positiva pela imprensa, mostrando as necessidades, as carências, dizendo o que ia acontecer, o que não ia acontecer. O comandante do bombeiro, nessa altura, já era o coronel Jonas Flores, e ele soube tirar proveito do incêndio do Andraus, em prol da instituição. Assim, se a gente fosse falar sobre o nosso parque de viaturas nessa época, como que era? Então, nós tínhamos acabado, inclusive eu era chefe da seção de transporte. No momento do incêndio do Andraus, eu estava chefiando a seção de transporte e eu tinha acabado de receber uma série de viaturas, de chassis. Nós fomos buscar na Mercedes-Benz alguns chassis, foram montados algumas bombas e foram montados os 8 tanques, que foram até feitos em uma fábrica aqui em Mariporã. Então, estava começando a sofrer um reequipamento, mas eram viaturas nacionais, a indústria era muito incipiente ainda, os carros-chefe ainda eram os Volta ao Mundo, né, que tinham sido comprados em 64, por aí, eles eram o carro-chefe da Conta para o pessoal, chefe, por que chama Volta ao Mundo? Volta ao Mundo. Esses caras chamaram de Volta ao Mundo porque o chassi era alemão, eles foram para os Estados Unidos para fazer o encarroçamento e vieram para trabalhar no Brasil. Então eles deram uma volta ao mundo até chegar aqui para
para ser. Mas eram carros bem legais. Bom, foram as primeiras viaturas que a guarnição era abrigada. Né? Antes, todas elas, a guarnição ia fora. Antes disso, nós tínhamos alguns GMC de anos 50 e pouco, que eram excelentes, as bombas potentes. O pessoal ia pendurado lá atrás da viatura. Tudo pendurado lá atrás. Tanto que muitas ocorrências, o próprio, se notabilizou, né? O caso daquele... primeiro, na greve de 61, nós estamos falando em greve de 61. Por quê? Por salário. Eu cheguei em 68. O salário ainda era, embora tivesse tido algum tipo de reajuste e tal, era uma situação, não era boa, né? Não, comparado com outras carreiras e tal, era uma situação delicada. Para as praças, pior ainda, né? Então, isso tudo refletia na questão do ambiente. Mas em 61, no auge da greve, quando o Exército veio e assumiu e tal, houve uma ocorrência. O bombeiro só estava atendendo ocorrências graves, né? E houve uma ocorrência grave e a viatura saiu para atender essa ocorrência, capotou e morreram, acho que 2 bombeiros. No momento da greve. Tanto que quem fez a escolta, quem fez as honras fúnebres na hora do enterro, tá, foi o Exército. Então, morreram 2 porque a viatura capotou e estava todo mundo solto lá. Depois teve um outro acidente também com capotamento que matou o soldado Geraldo, que é aquele que aparece no incêndio do Andraus, aquela foto histórica com a criança, que não é bem aquilo como se mostrou, se procurou mostrar, mas é a imagem, né? Ficou aquela imagem. Esse rapaz também, ele morre logo em seguida, um ano e pouco depois, ele morre também no capotamento de viatura. Está pendurado lá atrás e viatura. Mas na época lá do Andraus, a gente já tinha a famosa Magirus, que o pessoal fala tanto. Bom, o que é a Magirus tem desde a primeira escada que o bombeiro recebeu, puxada a burro, tem fotografias dela por aí, ela era a Magirus. Era uma escada Magirus. Então, quando eu cheguei, nós tínhamos escadas Magirus de 44 metros. Não houve evolução nisso aí. Elas eram pouquíssimas, tinha acho que 3 ou 4 viaturas para a cidade de São Paulo. Nem sempre as 4 estavam operando, né? De um modo geral, era 1 ou 2 que estavam em condições de serviço, eram poucas, mas era o que tinha de melhor, né? Uma das consequências, depois de Andraus e de Joelma, comprou-se uma viatura que era de 48 metros, o Calavar. 4 metrinhos só mais de alcance, mas ele se mostrou um elefante branco, porque era uma estrutura, um caminhão muito grande, muito pesado. Algumas ruas aqui do centro ele não conseguia entrar. Manobrar, então, era difícil, tinha que estar perfeitamente no plano, travava. Então, foi um carro pouquíssimo usado, custou uma fortuna, manutenção dificílima. Nessas alturas, eu já peguei o Calavar na manutenção, já era capitão quando ele chegou aí, eu era lá da manutenção, e era uma dificuldade enorme para fazer manutenção dele, porque não tinha nada aqui, nada, um botãozinho, um interruptorzinho. Imagino, né, que toda assistência técnica não estava aqui no Brasil. Não estava, e as empresas, embora se comprometessem a dar essas assistências, não tinha condição, porque era um carro, não emplacou, ninguém embarcou na do Bombeiro de São Paulo e ele ficou primeiro e único, né? O famoso Calavar. O senhor estava falando então que o incêndio do Andraus marcou um divisor de águas na vida do senhor. Para mim. Porque foi a visão, mudou a minha visão em relação ao trabalho do bombeiro, atividade de bombeiro e a importância do Corpo de Bombeiros, né? Então foi um divisor. Para o Corpo de Bombeiros, o divisor foi o incêndio do Joelma. Os dois, né? Os 2 incêndios grandes de repercussão internacional, né?
acontecendo na mesma cidade, num espaço de tempo pequeno. Se um tivesse sido aqui em São Paulo, outro em São Bernardo do Campo, bom, é outra cidade. É encostada, mas é outra cidade. Mas foi tudo na mesma administração, mesma gestão, mesmo comando da polícia, mesmo comando do Corpo de Bombeiros, ainda era o Coronel Jonas. Então, ele, embora fosse uma pessoa até um pouco tímida, né, no modo dele de ser e tal, ele tirou proveito dessa situação. Ele soube tirar proveito da imprensa, ele trouxe a imprensa para o lado dele, mostrou as fragilidades do Corpo de Bombeiros, as fragilidades da segurança das edificações, o que é mais importante, tanto que uma semana depois do incêndio do Andraus, foi mudado o Código de Obras. Aí passou-se a se falar em alarme, iluminação de emergência. Eu não sabia o que era isso. Não conhecia. Tinha trabalhado algum tempo em vistoria, conhecia a porta corta-fogo em indústria. Sprinkler em indústria, uma ou outra indústria que tinha. Eu fiz a vistoria da Avon Cosméticos lá no cantão lá de Interlagos, lá do final da Marginal lá, e lá eu vi porta corta-fogo, eu vi sistema de sprinkler. Provavelmente isso existia porque era uma postura da empresa, que era americana, não era uma exigência que tinha o foco legislação. no seguro, que o seguro oferecia vantagens, descontos, né, prêmios, descontos, né, que eles falam. E então investia nessa coisa da segurança. Mas em prédio residencial, prédio de escritório, porta corta-fogo, escada de segurança, corrimão, isso tudo vem uma semana depois do incêndio do Andraus, do Joelma. Não é passe de mágica. Tudo isso vinha sendo fermentado, havia comissões em função do incêndio do Andraus, a prefeitura tinha criado comissões, o Corpo de Bombeiros se fazia presente, o Coronel-Major Jardim era o representante do Corpo de Bombeiros nessas comissões, Capitão Ayrton Santos Miranda, depois Major Ayrton Santos Miranda, fazia parte desses grupos de trabalho, o Capitão Assunção também fazia parte, depois veio a ser comandante e tal. Esse pessoal todo vinha trabalhando com a prefeitura, só que a prefeitura mudou o primeiro prefeito, que era do incêndio do Andraus, que era agora fugiu o nome dele, mas era um engenheiro, uma pessoa com visão de segurança e tal, né? E tinha criado esses grupos de trabalho na prefeitura. Com a saída dele, assume o Colasso Ono, que era um administrador de empresa, outra visão, até achar o seu espaço e tal. Essas comissões começaram a ser boicotadas dentro da prefeitura, porque não havia interesses da prefeitura em se implantar regras rígidas na parte de segurança, porque ficava tudo na mão. Impacto financeiro, né? Sim, impacto financeiro, e não vamos aqui entrar em outros detalhes, mas tudo bem, tinha algumas repercussões. E com o incêndio do Joelma, aí não teve jeito. E o Coronel Jonas, sabendo de tudo que vinha sendo feito, de tudo que estava sendo engavetado, da forma como vinha sendo engavetado, ele bota a boca no trombone. Ele realmente soube explorar isso. A imprensa caiu matando. Uma semana depois são editados os decretos. Uma semana depois do Joelma. Uma semana depois, está lá registrado em Diário Oficial, a data lá é claro. Quer dizer, no Andraus teve um start, o pessoal acordou para o assunto. Só que começaram a estudar, a trabalhar. Isso aí. E aí só depois do Joelma... Aí sim, aí as coisas começaram a acontecer. Nesta época, Só uma coisa, comandante. O senhor está falando bastante de prefeitura, né? Hoje o nosso código é estadual, né? Mas por que foi a prefeitura que se preocupou com isso? Porque a lei de uso e ocupação do solo dava, na época, a responsabilidade para a prefeitura. Havia um acordo... Primeiro que a legislação do Corpo de Bombeiros já existia, um decreto dando competência ao Corpo de Bombeiros de legislar sobre rede de hidrante e extintor, proteção por extintores e hidrantes. O Corpo de Bombeiros já tinha esse poder normativo na época. Sim, mas para o Estado todo? Ele tinha esse poder abrangendo o Estado todo? Para o Estado todo. Só que a fiscalização, ele não tinha o poder de exigir.
de impor a fiscalização, coisa que só vem acontecer agora, há 3 ou 4 anos atrás, né? O bombeiro não tinha o poder de interditar, de fazer exigências. Quem fazia era a prefeitura. Então havia acordo com as prefeituras, e tinha prefeitura que tinha acordo, tinha prefeitura que não tinha acordo, de exigir essa aprovação perante o Corpo de Bombeiros. Então, o meu prédio é aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Aprovado o quê? Em rede de hidrante e extintor. Nada mais. Né? Agora, quem fiscalizava, quem fazia Mas exigência naquela época era... a prefeitura já exigia essa aprovação Sim. para alguma finalidade? Para hoje? O ABITS, era uma dupla fiscalização. A Sabesp só fazia a ligação definitiva de água com a apresentação do atestado do bombeiro, e a prefeitura só concedia o ABITS mediante a aprovação desse atestado do bombeiro. Só que isso não havia fiscalização nenhuma, uma corrupção generalizada, e apresentava quem queria. Quem não queria, dava um jeito e não aprovava. Então, boa parte dos prédios nem isso tinha. Ou tinha, mas não tinha vistoria do bombeiro. Aí a gente pode até avançar num outro momento em situações engraçadas que aconteciam, porque houve um determinado momento, um prédio na Avenida Consolação, na Rua Consolação, quando é estreita lá, fica rua, né? Lá para baixo da Alameda Santos. Entra nos jardins. Prédio lá, o camarada, ele construiu o prédio e alguém disse para ele que quebrava o galho no bombeiro. E ele acreditou. Né? Aí pede a vistoria. Vai lá o bombeiro vistoriar, não tinha nada. Aí, evidentemente, que o vistoriante não aprovou. Aí o camarada veio fazer algum tipo de pressão, conhecia alguém que conhecia o comandante do bombeiro na época e tal. E, bom, conclusão, o que se conseguiu fazer foi, ele queria pagar. Ele oferecia dinheiro para resolver o problema. Ele queria pagar uma propina, né? Sim. Para resolver o assunto. E aí quem era o chefe da seção de vistoria na época falou para ele, olha, você está oferecendo 20, você com 10 você regulariza isso. A gente faz a prova, a passagem da tubulação, tinha o duto da lixeira na época. Os prédios tinham. Porque o prédio já estava pronto. Como está lá pronto? De vez em quando passo em frente a esse prédio. O bombeiro aprova para você passar a tubulação pelo duto da lixeira. Então você vai ter o trabalho de reformar a caixa d'água, talvez ampliar, não lembro mais se a capacidade que ele tinha da caixa d'água era o suficiente, mas o grande problema que era passar a tubulação estava resolvido, porque não ia ter que quebrar o prédio de cima e embaixo, porque ia passar a tubulação. E assim foi feito. Ele acabou regularizando dentro dessa uma concessão especial, porque não era permitido passar essa tubulação, e o cara está lá com o prédio hoje regularizado por 12 mil e queria pagar 20 mil porque ele viu que o prédio que não ia conseguir o atestado e não ia ter o ABITS. Então, a fiscalização era indireta. O bombeiro não podia ir lá interditar ou, quando visse alguma irregularidade, comunicava à prefeitura que poderia interditar ou não o prédio. Isso tudo vem a mudar mais recentemente. Mas, por isso que a prefeitura é que detinha esse poder. E o grande trabalho aí era motivar a prefeitura que fizesse. Então, uma semana depois, mudou o Código de Obras. Na sequência, ainda no início de 75, surgem as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Até criada a profissão de engenheiro de segurança, e tinha o supervisor de segurança, que era nível secundário. Cria a profissão de técnico de segurança, nível colegial, fiscalização através da Fundacentro, uma fundação ligada ao Ministério do Trabalho. Fundacentro. Ela fez a gestão de todos esses cursos de engenheiro de segurança, médico de segurança, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro de segurança.
todo um arcabouço de profissionais, a legislação, as NR, a NR 23, que tratava especificamente de combate a incêndio, tudo isso aí vem na rebarba do incêndio do Joelma. Então, houve uma mudança. E, para nós, a grande mudança foi, em 75, a nova lei de organização da Polícia Militar, com uma enorme expansão do Corpo de Bombeiros. E um detalhe, uma coisa que pouca gente consegue lembrar. Até 1975, existia um Corpo de Bombeiros da cidade de São Paulo. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Quando o senhor falou de prefeitura, 75, eu achei que tinha alguma coisa a ver com isso. Até 75, esses grandes comandantes que nós temos na memória, Cianciulli, o Jonas, o Seco, o Paulo Marques, eles foram comandantes do bombeiro da capital. E existia o Corpo de Bombeiros em Campinas, que era o primeiro batalhão de bombeiro, primeiro BB, depois primeiro GB, e o segundo, ou vice-versa, o segundo em Santos. E a Companhia Independente de Bombeiro no ABC. Eram 4 estruturas de bombeiro, independentes uma da outra. O comandante, o coronel Jonas aqui, não mandava nada no bombeiro do ABC, que era uma companhia, que era o coronel Major Celestino, que era o comandante histórico lá. Celestino. E todos eles ligados, no QG havia a figura do comandante do bombeiro de São Paulo, que era um inspetor. Era um inspetor de bombeiro, e a IB, que depois passou a ser Diretoria de Segurança Especializada. Era um coronel full, os outros não eram coronéis necessariamente. Paulo Marques comandou o bombeiro aqui como tenente-coronel. Depois ele foi promovido a coronel. Essa figura do inspetor vem lá da Força Pública, então. Isso aí. Né? E foi até 75. Até 75. Nós tínhamos inspetores, tivemos vários, a gente tinha uma galeria de inspetores. Isso aí, tinha uma galeria que na sala do subcomandante. Até achavam estranho, né? Inspetor de bombeiro, por que é inspetor? É da Guarda Civil e tal. Não tinha nada a ver. Era um quadro, era fazia previsão no QPO da Força Pública, a figura do inspetor. Depois virou diretoria. E não era mais só de bombeiro. Quando virou diretoria de Segurança Especializada. Ela abrangia a rodoviária e a florestal e o bombeiro. Eram 3, e aí já não foram mais coronéis oficiais de bombeiro que assumiram essa diretoria. A partir do momento que virou diretoria, acho que só o primeiro é que foi. Os inspetores eram oriundos do oficiais, bombeiro. Os inspetores, em princípio, sim. Os inspetores eram do quadro de bombeiros. Se bem que, na verdade, na época, no passado, anos 50, por aí, era muito. Não tinha. Raros aqueles que tinham feito uma carreira notoriamente era muito pequeno, né? Lembrando que em 70 e em 40, décadas de 40, houve uma tentativa de emancipação. Então houve uma represália forte da Força Pública na época. E dificultou-se que oficiais permanecessem muito tempo no bombeiro, que criassem raízes. Então ficava 2 anos, 3 anos, mudava, era promovido, aí voltava, vinha um capitão que nunca tinha servido no bombeiro. Isso né? Acabava prejudicando a evolução, né? E a conservação de memória. Exatamente. E talvez refletindo naquilo que eu senti quando eu cheguei. Uma apatia. Não havia assim. Eu mesmo, quando cheguei aqui, os majores eram 3 majores e um deles não tinha nada a ver com o bombeiro, tinha feito carreira totalmente fora do bombeiro. Os outros 2 eu não estou lembrando quem. Um era o coronel Major Alcione, era de carreira de bombeiro, tinha já passado por aqui várias vezes. Mas era isso. Então, e em 1975 isso mudou. O senhor falou até da lei de expansão do Corpo de Bombeiros, que mudou a estrutura da Polícia Militar.
mudou a lei, em 75, mudou a organização da Polícia Militar, né? Foi quando criou-se o comando da corporação, o comando do Corpo de Bombeiros, o comando do policiamento da capital e o comando do policiamento do interior. Criaram 3 grandes áreas. Quem foi o primeiro comandante, o senhor lembra? Foi o Jonas, seguramente. O Coronel Jonas foi o primeiro em 75, que ocupou essa vaga de comandante do Corpo de Bombeiros. Sim, sim. Foi o primeiro a comandar, podemos dizer, foi o primeiro a comandar o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Né? Em princípio, essa estrutura era toda para funcionar no QG, mas aí por, acho que gestão do próprio Coronel Jonas e tal, não foi para lá, porque aí seria, do mesmo jeito que tinha os vários batalhões, os CPAs de policiamento e tal, mas a figura do comandante do policiamento do interior ficava lá no QG. Não ficava em Ribeirão, em Campinas, nada, ficava no QG. Né? O comandante do policiamento da capital também não ficava no Tobias, não ficava no batalhão de choque, ficava no prédio do comando geral, do QG. Certamente que a intenção seria levar o comando do Corpo de Bombeiros também para lá. Né? Tanto que ficou essa marca de comando do Corpo de Bombeiros. Na verdade, é Corpo de Bombeiros. Existe um comando. Mas a estrutura, a organização é Corpo de Bombeiros. Mas sempre ficou comando do Corpo de Bombeiros. Eu pertenço ao comando do Corpo de Bombeiros. Eu estou lá em Ribeirão Preto, eu não pertenço ao comando nenhum. Quem pertence ao comando é aquele grupo de oficiais que fazem parte lá, oficiais de praça, que fazem parte das sessões de Estado-Maior, do gabinete, não sei o que, o resto. Dizer, mas ficou essa se confundia marca. A unidade, comando do Corpo de Bombeiros com a própria organização. Isso, exatamente. Eu me perdi aqui na fala. Não sei se você tem um fio da meada aí. Você está assistindo aqui o 193 BombaCast, hoje recebendo o nosso coronel Dadil, né, decano dos conselheiros da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, está trazendo para nós um recorte da história do Corpo de Bombeiros, desde da época que ele entrou, lá em 1900, na década de 60, né, até os dias atuais. Mas então, comandante, naquela época, né, o senhor acha que o comandante tinha um perfil diferente? A postura, a forma de abordagem, era diferente de hoje? Por que era diferente de hoje? Eu estou afastado já há muitos anos, né? Eu não sei exatamente como é o perfil hoje, como é a relação do comando com a sua tropa e tal. O que eu peguei alguns comandantes carismáticos. Né? Quando eu cheguei, era o Paulo Marques, que foi um nome, é um marco, né? Muito justamente. Dá um nome para a nossa Escola Superior de Bombeiros. A Escola de Bombeiros leva o nome dele, primeiro porque foi ele que criou a Escola de Bombeiros. A primeira companhia Escola de Bombeiros foi criada no comando dele em 64. E ele realmente foi um marco. Ele era um líder, era carismático, era decidido, era cabra macho, como se falava na época lá, e tem decisões dele assim de bater o martelo. A própria derrubada do prédio central aqui, ele pegou o machado e fez questão de dar a primeira martelada aqui. Falou, vamos derrubar e vamos construir um novo. Só que aí já não foi com ele, demorou um pouco para construir um novo, mas a decisão de derrubar, de que aqui não servia, que era imprestável, que era insalubre, foi dele. Ele cabra macho, mesmo, como se podia dizer. Matogrossense, fantástico como pessoa, estava de oficial de área na 2ª companhia, hoje é o 2º GI, né, o 2º GB. E quando ele foi se despedir da tropa, no último dia de comando dele, ele chegando, tropa entrando em forma, apresentei a tropa para ele, já de noite, isso, e ele chorando, lágrimas escorrendo. E ele
se despedindo e tal, porque realmente ele se identificava com o Fazia pessoal. parte da família. Depois dele, disso, né? tivemos uma passagem muito rápida do coronel Seco, que também era uma liderança, era um nome já mais técnico, livro publicado, o único livro que durante muitos anos se teve publicação técnica de bombeiro era dele, do coronel Seco. Mas ele teve uma passagem assim muito rápida, por razões de aposentadoria, não ficou. Depois veio o Jonas. Tive nesse mesmo período o comando do capitão Herculano Gonzaga de Carvalho. As histórias pegam a gente lá dentro, né, comandante? Comandante da escola de bombeiro. Era capitão. Em 74, incêndio do Joelma. Aliás, ele era diretor de serviço no incêndio do Joelma. Trabalhou ativamente lá. E era o nosso comandante lá na escola de bombeiros. E ele fez uma revolução. A escola de bombeiros era um predinho perdido lá na invernada do Barro Branco. Ninguém queria servir lá, nenhum nas praças oficiais, muito distante, muito ruim de transporte, difícil de chegar, ninguém tinha carro, não tinha viatura para transporte do pessoal, nada, era tudo. E um barro catastrófico. Quando chovia, aquilo ficava no melê que você, para chegar a pé lá, descia do ônibus na Avenida Santa Inês, ia ali pela rua onde hoje é o COI, e era barro de afundar o pé no barro, total, sem luz, sem energia elétrica. A energia elétrica vinha num postezinho enfincado no barro, vinha lá do SI, atravessando o barro, qualquer chuvarada para mais já cortava a energia, não tinha água encanada, a água nós tínhamos uma viaturinha, o AB-47, que era usado para treinamento e para abastecimento. Pegava água no hidrante ali na invernada, ali internamente lá, e trazia para encher a nossa caixa d'água. Houve uma revolução na escola de bombeiro, em função do incêndio do Joelma. Fizemos uma parceria, porque eu fui bem participativo nisso. Eu era professor do Estado, eu era formado, professor de ciências físicas antes de ingressar na... Não, isso depois simultaneamente, naquela minha fase de apatia, de desinteresse e tal, eu estava fazendo faculdade lá, estava no Mackenzie lá, terminando a faculdade. E a intenção era seguir o magistério. Eu ia sair do bombeiro, ia largar a polícia, a força pública aí, na época. Ainda era força pública, um pouquinho antes da... Não, já era polícia militar, que foi uma das coisas que a fusão com a Guarda Civil detonou a carreira de todo mundo. Porque juntou 20 caras da Força Pública com 20 da Guarda Civil, só que o QPO, a lei orçamento, a lei de fixação de efetiva, continuou sendo a da Força Pública, os 20 da Força Pública. Então, para 20 vagas, tinham 40. Quer dizer, tinham... Para major, para capitão, era a mesma coisa. Então não havia promoção. Ficou anos sem ter promoção, porque ficou anos... a gente sobrando. Aí é que vem a importância do Joelma para a polícia inteira. Reorganizar isso. Porque foi a Assembleia Civil forçada a aprovar uma nova lei de organização da Força Pública, da Polícia Militar, em função da pressão de bombeiro, aí as prefeituras querendo implantar bombeiro, não podia porque não tinha efetivo, e aí começou a pressão, e aí foi feita a mudança, e aí passou-se a vislumbrar-se uma promoção futura, que eu não tinha lá em 72. A perspectiva de promoção era... O senhor estava falando da revitalização da escola de bombeiros com o capitão Herculano. Exatamente. O senhor falou que o senhor era professor, aí o senhor participou... Então, eu era professor à noite, dava aula à noite numa escola na Vila Guilherme, escola estadual na Vila Guilherme, e trabalhava lá no bombeiro. O expediente nessa época era meio expediente, a polícia toda, né, fazia meio expediente, e a gente aqui também fazia meio expediente. E o oficial da escola tirava plantão só de fim de semana.
Então, um fim de semana sim, um fim de semana não, a gente estava de oficial de área. A Secretaria da Educação funcionava no Lago do Orochi. Hoje ela está na Praça da República, né? No prédio do Colégio Caetano de Campos. Mas na época ela funcionava onde é a Academia Brasileira, Academia Paulista de Letras, né? Ali naquele prédio, ali no Lago do Orochi, era o prédio da Secretaria da Educação. Eles tinham assistido ao incêndio do Andraus de camarote. Era ali 300 metros um do outro, o prédio da Secretaria da Educação era assim, a 100 metros ali da São João, um pouco para baixo do Andraus. Então eles viram do topo do prédio, das janelas, tal, tinham visão do que se passou, toda aquela tragédia do Andraus. Eram traumatizados já com o incêndio. Aí vem o Joelma, que eles assistiram pela televisão. Então eles entenderam que alguma coisa deveria ser feita na área de educação com vistas à prevenção de incêndio. Olha só. Criaram uma comissão. Eu nunca tinha ouvido isso. Pois é. Infelizmente, existem... Por isso que é importante esse meu depoimento, porque em termos de documento, a gente pode até cavocar, porque tudo isso era publicado em diário oficial, na parte da Secretaria da Educação. Eles criaram uma comissão. Essa comissão formada lá pelos altos diretores lá da educação e do assistente militar, que era um capitão, na época ele já era capitão da minha turma, Gandolfi. Antônio de Jesus Gandolfi, talvez você até tenha sido aluno dele na academia, porque ele era cavalaria lá e tal, né? Antônio de Jesus Gandolfi, ele era capitão, ele era o secretário da Educação, era Paulo Gomes Romeu, que era um professor de Ribeirão Preto, professor da faculdade lá de Ribeirão Preto. E o Gandolfi era também de Ribeirão Preto, não sei se houve ali algum conhecimento lá e tal, e ele foi trabalhar de assistente e fazia parte dessa comissão. Fazem uma reunião, fazem duas, fazem três e não saem do lugar, não sabem o que fazer, o que não fazer. O Gandolfi liga lá para a escola de bombeiro. Fala com o tenente Odilon Pinheiro Guimarães, que era também da minha turma e que também estava lá na escola de bombeiros servindo. Nós éramos em 4 oficiais da mesma turma servindo lá na escola. Era um time de amigo mesmo, né? E o comando do Herculano. E aí fala, nós estamos aqui numa comissão, querendo fazer alguma coisa na área de educação, mas não sabemos o que fazer, de prevenção e tal. E aí o Dilon falou, tudo bem, vou falar com o comandante aqui, dou a notícia para ele e aí depois a gente volta a conversar. Falou com o Herculano, pelo amor de Deus, vamos entrar de cabeça nisso, vamos fazer isso aqui. Bom, em um fim de semana, nós preparamos um projeto para treinar 10 mil pessoas por ano. O projeto foi assinado por 5 anos, iriam passar 50 mil funcionários da Secretaria da Educação, pegando desde o diretor até o inspetor de aluno, né? Para treinar em técnicas de prevenção de incêndio. E iríamos fazer parte de uma comissão, estavam lá preparando mudanças curriculares e tal. Eu fui o designado, porque como eu era da área da educação, né? Eu entendi um pouco, tinha um relacionamento, trabalhava na escola e tal, e fui fazer parte desta comissão também. Lá na escola, com o patrocínio da Secretaria da Educação, nós compramos kit para 120 alunos. Seriam 120 de manhã e 120 à noite. À tarde, a escola continuaria funcionando para o público dela, para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros. De manhã e à noite ia funcionar para a Secretaria da Educação. E eles compraram kit para 120 alunos. Eram 120 extintores de CO2, 120 extintores de espuma, 120 extintores de pó químico, mais pó químico, mais contrato para recarga, mais
montaram 4 salas de aula, com todos os recursos de projetor de filme. Na época era o projetor de 16mm que se usava, projetor de 16mm, o projetor de slide era Kodak de solver, entrava um, saía o outro, tudo que o herculano sabia fazer essas montagens. E assim foi. Nós começamos, no primeiro ano já começou em meados, nós não treinamos 10 mil, acho que treinamos uns 5 mil. No segundo ano, que foi 75, foram 8 mil alunos, que foram funcionários da Secretaria de Educação, e a coisa iria nessa projeção, nessa projeção. Mas, infelizmente, houve mudança de governo, por mudança natural, né? Assumiu um novo secretário da Educação, e o novo secretário entendeu que aquilo não era problema da educação, era problema da segurança pública, e acabou rompendo o nosso convênio. Mas nós chegamos a formar, nesse meio tempo, a escola foi toda reconstruída, reformada, construiu-se o prédio de salas de aula, com 8 salas de aula, aí sim com verba do Estado. Não, o verba era do Estado, via Secretaria da Educação. Não, via Secretaria da Segurança Pública. O projeto foi feito pela Secretaria de Educação, que tinha lá acho que era fundo, não sei o que, lá de construção escolar. Eles tinham que era uma fundação também, que cuidava das construções. Ficava hoje é uma delegacia de polícia na Avenida São João, que funcionava. Então, eles forneceram todo o projeto da escolar que eles tinham lá. Eram 8 salas de aula, que está lá. Isso ficou de herança, mesmo com a mudança, enfim. E o encerramento do programa. A escola mudou. Construiu-se a pista de aplicação, que antes, eu tenho fotos das primeiras aulas que nós demos, inclusive à noite lá, era pedrisco para todo lado, que estavam asfaltando, né? Mas no meio dos pedriscos tinha uns tambor cortado, tinha uma carcaça lá de um tanque, que era o nosso Maracanã, tudo isso aí feito com gerador. As aulas à noite, ficava o alto farol lá no meio do mato lá, para gerar energia, porque não tinha energia elétrica suficiente para iluminar as salas de aula. Mas na sequência conseguimos um transformador com a CESP, conseguiu-se, a prefeitura asfaltou tudo, conseguiu-se o recurso para fazer a pista de aplicação, que foi feita uma senhora escola, uma senhora pista de aplicação, com casa de fumaça, com Maracanã, com vários Maracanãs. Então, essa foi a herança também do incêndio do Joelma na área da educação. Que pena escola, que não progrediu. E essa escola, ela teve um nome, né? O CIAD. Sim. Né? Esse nome apareceu quando? Ele aparece nessa reformulação de 75. Era a companhia, até então, era a Companhia Escola de Bombeiro. Até 75, né? Era a companhia. O bombeiro era dividido em companhia. O bombeiro da capital, a escola pertencia ao bombeiro da capital, embora formasse para as outras unidades de bombeiro, mas era uma companhia. Então, era a Companhia Escola de Bombeiro. Nessa nova lei de reorganização, ele se transforma em centro e passa a ser comando de major. E um detalhe curioso, primeira publicação dá o nome de Companhia, Centro de Instrução, de Ensino e Instrução de Bombeiro, CIB. CEIB. CEIB. Foi feito, estamos na construção lá do pórtico, não sei o quê, foi feito lá em concreto, em cimento, lá mesmo no chão, lá e tal, fizeram CEIB. Aí sai uma atualização desse decreto e vira para CIAD. Aí o que aconteceu? O B perdeu a barriga de cima, o B maiúsculo virou um B minúsculo, um D minúsculo invertido, e o CIAD. Aí virou o letreiro, quem via o letreiro achava esquisito, aquele D esquisito lá, né? Porque na verdade era o B maiúsculo que virou D. Centro de Instrução e Adestramento de Bombeiros. E o D era minúsculo, porque é Centro de Instrução e Adestramento.
não tinha o B, né? A sigla era Centro de Instrução. Centro de Instrução, Adestramento e Adestramento. É isso hoje, aí. assim, eu tenho certeza que quem escuta isso acha até estranho, né? Porque falar adestramento é uma coisa que a gente faz com, sim, com cachorro, né? Com cachorro. Isso aí. O bicho lá do circo, né? Mas vai saber o que passava na cabeça de quem implantou essa lei. E olha, esse prédio, comandante, ele virou muitas coisas ao longo do tempo, né? Em 1988 eu ingressei na academia, né? E de 88 para 89 aquele prédio foi ocupado pelo curso preparatório de oficiais, eu sei disso, né? E continuava sendo um barro só para chegar lá, né? E eu lembro naquela época, o pessoal da turma de 93 e 94 vai lembrar disso. 93, 93-2, né? E a gente teve que carregar os armários do prédio lá do platô da academia nas costas, descer aquela alameda inteira, subir até o CIAD. Passamos, acho que uma semana inteira debaixo de chuva, uma chuva como essa que tem caído por aí, né? Carregando armários para ocupar o prédio do novo curso preparatório. Isso né? aí. Isso é uma das tristezas que eu carrego. Evidentemente que... Vamos tomar uma água aqui, comandante. Obrigado. Essa história aí do... Essa é uma das mudanças. Porque às 11h30, antigamente, bombeiro estava tomando outra coisa. Né? Você que está nos assistindo, agora na gravação são 11h30, por isso que o comandante está falando que 11h30, né, o aperitivo era outro. Mas uma das tristezas que eu carrego, embora eu não fosse mais da escola de bombeiros nessa época, foi ver a escola o bombeiro ter que deixar a escola. Quando que aconteceu isso, comandante? Eu acho que isso foi em 87. Você está falando que em 80 eu não tenho a memória certamente corretamente aqui. No início de 89 nós fizemos a mudança. 89. Então, ela foi feita uma série de obras lá. E essa é uma das coisas. Se era para fazer obra, por que não se construiu a extensão da academia num outro espaço na área da invernada que na época podia? Hoje não pode mais. Hoje tem controle de desmatamento, não sei o que e tal. Tem uma área, um limite de ocupação lá e tal. Hoje, se quisesse fazer isso, não poderia. Mas na época podia. Então, se vai construir, se não vai aproveitar, se você não vai usar uma pista de aplicação que era nova, ela tinha acho que 2 anos, 3 anos de uso, não tinha mais, né? Tinha uns 5 anos de uso, mas era uma pista, uma escola com uma pista, com pórtico, com toda uma estrutura lá para a escola. Por que deixar aquele espaço? E ir para lugar nenhum. A escola de bombeiros ela veio para a Praça da Sé, ocupando aqui 2, 3 salas de aula, criou-se lá E voltou a ser SEIB, né? Porque quando eu fiz o CBO em 93, era SEIB. Sei. A CIB, né? CIB. Aí era a CIB. Antes era esse período nebuloso aí, que durou uma semana, talvez não mais do que isso, era CE e B minúsculo, IB. CEIB, né? Depois virou CIB. CIB só, né? É um outro momento. Mas tinha lá espaço lá em Mauá, né? Tinha algumas salas de aula em Mauá, tinha salas de aula lá no segundo GBS, lá no aeroporto. A escola. E não tinha pista de aplicação. Você para dar uma aula de extintor, você tinha que. A escola saiu lá do Barro Branco e foi por nada. Foi pulverizada. Foi pulverizada. Então, sem uma razão lógica, quem era o comandante da escola de bombeiros nessa época era o coronel Kleber, pai, né? Que depois ele teve o filho aqui, que fez carreira aqui também. E ele mostrava a indignação, a dificuldade de aceitar isso aí. E hoje, até hoje, é uma coisa... Perguntei recentemente, entrevistando aqui pela Centro de Memória,
quem era o comandante do Corpo de Bombeiros na época, qual foi a motivação de se entregar, e ele disse que recebeu ordem e não entrou em detalhes. Mas é uma coisa esquisita na história do bombeiro. Que depois veio, se você perguntar para outros companheiros meus aí dessa mesma época aí e tal, fala, pô, mas se não fosse isso, não tinha construído lá em Franco da Rocha, aquela maravilha. Realmente, mas naquele momento era uma escola que atendia as necessidades do bombeiro. Talvez 2, 3 anos depois já começasse a ter dificuldades, porque a cidade foi crescendo para aquele entorno, prédios foram começando a ser construídos, já tínhamos dificuldade em fazer fogo como a gente fazia, que queimava toneladas de material, porque é uma época ainda que os resíduos das indústrias eram de graça, eles tinham interesse de desovar aqueles resíduos lá, e você tinha produto para queimar ali de pancada, né, na escola. Você fazia uma instrução, você queimava 3.000, 4.000 litros de inflamável lá, sem nenhuma constrangimento. Sem nenhuma restrição. E agora, evidentemente, hoje já não daria mais. A própria escola lá em Franco da Rocha já não consegue fazer isso, já tem problemas ambientais. Mas naquele momento foi uma judiação, porque a escola era bem estruturada, bem montada, com espaço suficiente para o trabalho dela, para servir o Corpo de Bombeiros. Servia também a Força Pública, a Polícia Militar, tinha outros cursos que se faziam lá, de trânsito, de radiopatrulhamento, eu lembro desses cursos lá. Então, e bem localizada. Aí a cidade abraçou, né? Diferente de quando eu fui para lá, que era fim de mundo e tal. Né? Lá, a cidade aí, acabou acontecendo. O senhor foi comandante da escola, não foi? Eu fui comandante, mas eu não tenho. Não é o período que me marcou. Eu fui comandante da Escola de Bombeiros aqui. Aqui no CCB. Aqui no CCB eu sucedi o Gil, que você falou que foi seu comandante na escola. Eu sucedi ao Gil. Eu vim depois do Gil. Então estávamos já nessa altura, já estava em construção o Franco da Rocha. Eu lembro de ir com o Gil na prefeitura, lá no fórum de Franco da Rocha, porque estava vendo aquele problema de invasão de terra, estava tendo lá umas demandas lá, nós fomos convocados lá para prestar depoimento e tal, e eu estava recebendo o comando da Escola de Bombeiro, ele ainda era na notificação lá do fórum, era ele o comandante, mas já no papel aqui já era eu. Então nós fomos 2 lá, porque vai que o juiz diz que ele já não é mais comandante, não pode, perde o processo por ausência, não sei o quê, então nós fomos nós 2 lá. Então eu comandei a escola nesse momento. Mas isso para mim não significa nada. Se eu tenho um marco para mim, se você me perguntar o que te marcou a tua passagem no Corpo de Bombeiros, foi a escola. Mas não o período que eu comandei. Esse período lá no CIAD. Primeiro que quando eu acabei o CBO, em março de 69, eu já fiquei lá. Olha outra coisa bacana do ponto de vista histórico. Eu me apresentei para começar o CBO na semana que faleceu o soldado Jeffrey, lá na Escola de Bombeiros. Então você imagina o clima, o ambiente. Conta essa história de tensão. Brevemente aí para nós, chefe. É uma história que ela aconteceu em agosto de 69, não sei exatamente a data do falecimento do Jeffrey, mas está na galeria lá, a gente pode até consultar, mas eu acho que foi em setembro, dia 20 de setembro, se eu não me engano, a morte dele. Nós nos apresentamos em setembro, não tenho exatamente a data, mas pela publicação e tal, foi em setembro de 69, de 68, que nós nos apresentamos para começar o CBO. Nesse clima de tensão, porque tinha acabado, a escola tinha sido acabada de ser atacada. Na sequência, ou um pouquinho antes, tinha morrido o sentinela do Exército, lá, o Cosel Filho, né, que, se eu não me engano o nome dele. Então era um clima esquisito. Era um clima de tensão social, que a gente eu tinha acabado de fazer academia.
A gente estudava, tinha matéria lá de guerrilha, contra-guerrilha, informações e não sei o quê, mas era tudo assim, meio abstrato, era coisa, na minha cabeça de jovem, era um problema que acho que os caras estavam inventando, mas na realidade a coisa estava aí já desde de 64 que eles estavam se organizando, se estruturando e começaram a pôr as maninhas de fora exatamente nessa época aí. Então, nós pegamos, já como bombeiro, toda essa fase de contestação, dos atos subversivos, né? Em ocorrências, né? A guerra lá do Mackenzie com a filosofia na rua Maria Antônia, né? Fui atender aquela ocorrência. Eu estava de coroinha. Não conseguimos chegar no local porque a viatura foi atacada na Consolação. A viatura foi atacada pelos estudantes lá, apedrejaram a viatura, o para-brisa estourou e tal, e nós seguimos em frente e voltamos para o quartel, não podemos entrar. E eu estudava lá, à noite, fazia uma 15 à noite. Falei, como é que eu vou chegar aí nessa escola? Alguém me viu aqui na viatura. E era esse clima que se vivia, né, de confrontação, o início de um movimento mais pesado, que depois veio, né, de contestação e tal, e foi tudo assim. E foi nesse momento, chocante. Então, que o senhor foi para a escola, conheceu a escola? Então, quando eu cheguei na escola para fazer o CBO, a escola era uma coisa assim, totalmente abandonada. Ela era realmente muito incipiente. Como eu falei, não tinha luz elétrica. A gente tirava o oficial justamente por causa do atentado lá, que faleceu o Jeffrey. Criou-se a figura do oficial de dia lá. Não tinha efetivo, nada. Tinha poucos pelotões de alunos, 2 pelotões de recruta que tínhamos lá. Aí criaram a figura do oficial de dia, né? Nós tirávamos plantão lá. Tinha uma lâmpada no rancho, uma lâmpada na telegrafia, que ficava embaixo da escada. A telegrafia, né? Tinha a escadaria aqui, o andar de cima lá, um muquifo ali embaixo da escadaria onde tinha o rádio e um telefone. Telefone que ninguém falava com ninguém. E o rádio era uma chiadeira danada. Eram os teus meios de comunicação. O telefone e um rádio que ficava ali embaixo dessa escada, e ali tinha uma lâmpada. Agora, no horário das 7 até umas 9 horas da noite, esquece, era 2 lâmpadas que você conseguia ficar acesa. Porque o resto... Então, essa era a escola. Para você... Não tinha pista de aplicação, não tinha campo de treinamento e tal, né? Então tinha o pórtico, um pórtico pequeno já tinha, de concreto, que está acho que até hoje lá. E depois, quando a gente, nessa fase de explosão, aí fizemos um pórtico enorme, lá, muito grande, lá de estrutura metálica, tá? Mas isso já vem na fase nova, né? Então a escola que eu vivi como aluno foi essa, muito simples, muito tosca. O Herculano fazia parte, era tenente lá. O Assunção, que veio a ser comandante do bombeiro, da polícia e tal, era também de lá, né? E o comandante era... Fugiu o nome, mas figura queridíssima. Fui até agora recentemente visitá-lo em Belo Horizonte, que ele tinha se mudado para Belo Horizonte, agora já está falecido. Mas está fugindo o nome dele aqui. Era um ambiente legal, amistoso. Tinha um tenente Inajá, que tinha sido colega meu de ginásio, nós tínhamos estudado junto no ginásio, muito amigo meu, e era oficial lá. Era uma turma na minha frente, na academia, também era oficial lá, e foi instrutor nosso e tal, mas os cursos eram fracos. Fazíamos a aula, íamos para fazer aula de mergulho, natação, nós íamos no Maccabi, era o capitão Martins, né, que era o instrutor, puxado, ele era muito exigente, e fazíamos as aulas lá no Maccabi. Porque a escola era 2 salas de aula, toscas, a mesma sala grandona, metade era alojamento e metade era a sala de aula. Tinha uma divisória de madeira lá no meio, lá metade
tinha cama, os armários da gente, e a outra metade tinha os alojamentos, a sala de aula. Mas depois eu tive a felicidade de pegar toda essa revolução. Num outro momento, que eu voltei depois para. Eu estava falando que eu terminei o CBO e fiquei lá, porque ninguém queria servir lá na escola, era um fim de mundo lá, né? E aí eu acabei ficando, também por razões de interesse, porque o expediente lá era de manhã, invertido, né? A polícia toda fazia o expediente à tarde, a escola e a manutenção faziam o expediente de manhã. E eu, por razões de interesse, topei para lá então vivi esse início lá. Depois, logo em seguida, eu saí, fui para o segundo GI, do segundo GI fui para a Central, e aí volto novamente para a escola, já como primeiro tenente antigo, e foi o momento mais feliz da minha vida, porque, primeiro, o grupo, nós éramos em 4 oficiais da turma, nos dávamos perfeitamente bem. O comandante, o Herculano, um cara fora de série. E a tropa toda muito legal, a gente se dava bem, todo mundo se conhecia e era muito bom. E pegamos toda essa expansão, né? O reflexo de Joelma, de Andraus. Foi muito legal. E o senhor, comandou a escola, né, aqui na Praça da Sé, né, aqui no centro, e depois o senhor foi promovido a coronel. Né? O senhor fez o CSP, foi promovido a coronel. Como é que foi? Nesse momento, parece que o senhor teve que ocupar um cargo na polícia, né? Isso. Até então, o bombeiro tinha 3 coronéis, mas a lei falava em 2. E havia um terceiro coronel que tinha sido remanejado, tinha um núcleo de estudos avançados, não sei o quê, que era algo que praticamente não existia. Pegaram a vaga, o comandante era o coronel, comandante-geral era o Assunção, que tinha se criado aqui, o comandante do bombeiro era o coronel Sampaio, que tinha um trânsito livre com todo mundo, super positivo e tal, bem relacionado e tal. Então, trouxeram uma vaga extra para o bombeiro. O bombeiro passou a ter 3 coronéis. Quando deu a virada de governo, veio uma mudança política muito grande, porque foi quando assumiu o PSDB, o governo do Mário Covas, que era oposição a tudo que vinha anterior, e que ia mexer, que ia não sei o quê, papapá. Então, quem assumiu o comando, e nesse momento é que eu fui promovido a coronel. Fui promovido a coronel pelo Fleury, nos últimos dias do governo dele, 26 de dezembro, né? Para assumir a partir de 1º de janeiro, já com um novo governador. E quem assumiu o comando da polícia não quis continuar com essa irregularidade de ter um coronel desviado da função aqui no bombeiro e voltou a ser 2. Então, todas as promessas, todas as conversas é que se fossem 3, eu seria o terceiro. Né? Então, eu fui, inclusive, para a diretoria de pessoal, e o que me disseram, não, você vai para a diretoria de pessoal porque assim você trabalha pela criação da lei, né? Criando a terceira vaga no bombeiro, e ela é sua. Né? E assim eu fui e fiquei os 4 anos de coronel que eu fiquei, desisti do último ano, poderia ter ficado 5, mas desisti, porque foi sempre essa expectativa, não, você vai voltar. Nesse meu tempo houve mudanças de comando, havia perspectiva, se fulano de tal fosse o comandante geral, você vai ser o comandante do bombeiro, e ficou sempre aquela expectativa. Eu passei os 4 anos de coronel na expectativa de vir para o bombeiro, primeiro como terceiro, depois já era como seu comandante. Mas isso acabou não se concretizando. O Covas foi reeleito, então aquele último ano que eu teria alguma perspectiva de voltar, acabei não voltando, e aí eu desisti realmente. Aí eu fui para a AFAM, Associação Fundo de Auxílio Mútuo, onde eu fiquei por mais, acho que 8 anos. Né? Lá. Uma bela história, comandante. Olha, a gente percebe que o senhor já tinha falado isso nos bastidores aqui para mim, né, que a gente perde muito, né, dos registros históricos, porque as pessoas que realmente viveram como o senhor, né, essas situações,
não tiveram oportunidade de registrar, a instituição também não tomou a frente de organizar melhor esses registros, né? Mas esse espaço aqui, pelo menos, está sendo uma forma da gente registrar e eu tenho certeza que os bombeiros militares aqui do estado de São Paulo que estão nos vendo, né, estão tendo oportunidade de conhecer coisas novas, que são novas até para mim. Né? Exato. O que eu posso deixar de palavra para as novas gerações e tal, é que realmente o mundo mudou. Né? As tecnologias mudaram, estão aí cada dia mudando mais e tal. Eu tenho dificuldade de aceitar me enquadrar, né? Não de aceitar, mas de me enquadrar dentro dessas novas regras e tal. E a comunicação hoje é isso aqui, é gravando, é falando, fica no vídeo. Hoje isso aqui pode estar no mundo inteiro, como pode estar no dia seguinte deletei lá e sumir, né? Eu ainda sou da tempo do papel, não é? E acho que para registrar história tem que se ter um mínimo de cuidado, né? Antes de nós começarmos a conversa, eu estava com um texto lá que eu até te mostrei, que eu peguei na internet, escrito em 1907. Em 1907, um cara em Portugal escreveu um texto sobre grandes incêndios em Lisboa. Ele retrata incêndios, registra incêndios de 1300 e não sei quanto, vem 1700, o terremoto, o depois do terremoto, e vem até os dias atuais de 1907, né, quando ele escreveu o texto. Está lá. Aproveitou-se as novas mídias, as novas formas de divulgação, o texto que inicialmente estava registrado na Academia de Letras lá, hoje está na internet para quem quiser. Basta ter um pouco de manha lá, de procurar, de achar as coisas, e acha, né? Ou, se nós quisermos um incêndio que aconteceu ontem, algum incêndio significativo, que a gente vê na internet, mostra lá a explosão, não sei onde, será que a gente consegue ter informações disso tudo, como é que foi, o que foi, o depois, o que aconteceu com aquelas vítimas, o que aconteceu com a legislação, se houve algum impacto, se houve alguma mudança, parte legal. Isso tudo, eu acho que está um buraco negro, que cabe a essas gerações de hoje pensar nisso. Como é que isso vai ficar registrado para a história? Senão a história acaba, né? Eu sou história, estou aqui, veteraníssimo, né? Você me falou aí. Eu sou o Matusalém aqui, mas está tudo registrado. Eu não sei se o momento hoje, as grandes ocorrências que estão acontecendo, que continuam acontecendo, cada vez mais impressionantes, se existe estudo, se existe registro, se existe a consequência disso tudo. É importante. Então, uma dica que eu já dei uma ocasião fazendo palestra lá na Escola de Bombeiros, né? Evidentemente que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas não custa repetir. Cada um de nós tem que registrar a sua história. Eu não sei, por exemplo, eu sei da história do bombeiro porque estou pesquisando e é o que está registrado. Mas eu não sei quantos incêndios eu atendi, quantas ocorrências eu participei de salvamento em altura, salvamento em água, incêndio aqui, incêndio lá. Eu não tenho esse registro. Poderia ter feito um registro disso tudo. Hoje, com tanta mídia, com tanto recurso aí. Recurso tecnológico. E as pessoas postam, né, as coisas tal, mas postam mas fazer as postagens de uma forma que fique um registro para a posteridade. Isso é que eu estranho. O momento atual eu estranho é isso. Me causa um pouco de preocupação. Quer dizer, a memória, como é que vai ficar? Vai ficar aquilo que aconteceu, nós falamos de Andrade, de Joelma, quantos outros incêndios vieram depois e tal. Será que a gente está com tudo isso devidamente registrado para a posteridade? Isso aqui é uma preocupação. O Dadil vai ficar. Alguém está registrado em algum lugar, alguma coisa que ele fez e o que ele deixou de fazer. Agora, quem está passando pelo bombeiro hoje, os tenentes, os sargentos, que estão aí comandando guarnição, as ocorrências que eles estão atendendo, as dificuldades que eles estão
encontrando as pessoas que salvaram. Veja, por exemplo, o salvamento aquático lá, né? No litoral. Houve um momento aí que tinha os parentes aqui tinham um apartamento no Guarujá de frente para o mar. A gente saía na sacada, via lá o apito do bombeiro lá, o dia inteiro, dias de feriado, aí, essas coisas, maluco. E tira um daqui, puxa um de lá. Falei, pô, salvou um cara. Salvou. Porque aquele lá ia morrer. Ele foi lá, deu 3, 4 apitadas, entrou na água, arrancou o cara, entregou para a mãe, entregou para a família. Mas como é que está registrado isso aí? Né? E a gente não sabe. Não tem esses registros que são fundamentais como organização. A hora que você vai pedir um aumento de efetivo, que você vai pedir um recurso, que você vai pedir para comprar um equipamento. Ó, quantos caras nós salvamos lá na praia do Guaicá? Quanto? Não sabemos. Sabemos se o cara morreu, se foi para o hospital lá e tal. Mas aquele cara que nós demos a mão para ele e trouxemos para fora d'água, a gente não sabe. A história é mais do que números, né? A gente tem bastante números hoje, os relatórios anuais que o Corpo de Bombeiros faz, mas registrar a história tem a ver com o comportamento humano, os ambientes, o momento histórico em si, o momento social. O senhor falou de tanta coisa aqui que envolveu até um momento conturbado da história do Brasil, né? Enfim, acho que quem está nos escutando, não é todo mundo que se interessa por isso, né? Mas provavelmente deve ter um ou outro aí que ficou interessado, né? Então convido você a procurar a Fundabom para que a gente possa desenvolver também esse trabalho de registro histórico e cultural do Corpo de Bombeiros. É isso aí. Muito obrigado, comandante, pela sua presença, pelo seu depoimento. É um prazer. É um prazer nosso estar aqui, né, com o senhor. E você que está assistindo a gente aí no 93 BombaCast, deixa o seu joinha, faz sua inscrição no nosso canal para que o canal possa prosperar. Agradeço sua audiência. Conte conosco. 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros.